A mudança na escala 6 por 1 está dividindo opiniões. Será que existe um equilíbrio entre produtividade e qualidade de vida? Hoje vamos analisar essa pauta sob a ótica ESG. Seja bem-vindo ao canal, meu nome é Helena Sakai, eu sou editora do Green Business Post e hoje a gente vai entender um pouco do que está acontecendo, essa proposta de lei, esse debate todo, né, essa discussão sobre a escala de trabalho. E entender sobre a ótica ESG, como a gente pensa, né, estrategicamente para decidir, né, sobre as pautas. E aí hoje você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco da nossa metodologia do ESG Plus. Se esse é o tipo de conteúdo que você busca, já se inscreve no canal para receber atualizações de gestão ESG. Então, o que está acontecendo? Qual que é o debate aí dos deputados aí? Houve aí uma proposta de lei, mudança na lei da escala do trabalho, cujo objetivo é eliminar a escala de trabalho 6 por 1, que é de 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Só que aí, eles já demonstraram aí outra proposta, né, futuramente, para eliminar o de 5 por 2, 5 dias de trabalho e 2 de descanso, que é o das escolas, né, os professores dão 5 dias de aula, e aí tem 2 de descanso, e substituir futuramente tudo por 4 dias de trabalho e 3 de descanso, 4 por 3. Essa é a proposta, né, que foi exposta. Como o trabalho impacta a vida de todos que trabalham, no Brasil, e é uma lei aí para toda a população, então é uma decisão muito importante. As leis causam os maiores impactos na vida das pessoas, impactos sociais, e vai impactar a população inteira, a economia como um todo. Então, a gente precisa estudar bem, debater bem e se embasar em resultados que já obtiveram, né, de estudos e testes. Então, a gente começa analisando por aí. Quem são as partes, então? Quais são os argumentos, né? Essa proposta de lei só trouxe os argumentos da parte dos funcionários, né? Então, eles argumentam que é necessário melhorar o bem-estar, qualidade de vida das funcionários, e eles argumentam de que diminuindo a quantidade de dias de trabalho e aumentando a quantidade de lazer, dias livres, né? Melhoraria a qualidade de vida, o bem-estar, a saúde das pessoas. Esse é o argumento. Mas não existem aí, então, os resultados, né? Não existem casos de resultados que são grandes, de países inteiros. Tem testes já ocorrendo em 4 países, se não me engano, mas com poucas pessoas ainda. Algumas empresas já testaram isso e não houve aí um bafafá de que foi maravilhoso, né? Então, a gente precisa, acredito que estudar melhor para ver se realmente esse formato de trabalho é benéfico, né? Então, esse é o lado do funcionário. O lado das empresas, né, das organizações, e o lado do governo. O governo, eles não vão sentir tanto impacto inicialmente na questão de coletar os impostos, porque a proposta é manter o salário o mesmo, então é trabalhar menos com o mesmo e manter o mesmo salário e benefícios, então o o imposto seria o mesmo para o governo, mas para o longo prazo, que é esse o impacto para as organizações, né, as organizações elas vão ter dificuldade, né, com essa lei, se esse formato for aprovado, porque ela, dependendo do setor, ela precisa ter todos os dias, né, estar todos os dias oferecendo seus produtos e serviços, como o comércio, por exemplo, um bar. Um bar, as pessoas querem estar lá no sábado, ou domingo, ou sexta, ou quinta, né? Então, todos os dias eles oferecem aí alimentos, né? Almoço, talvez. Então, e aí eles teriam um funcionário que trabalha 4 dias, e aí nos outros 3 dias ele teria que arranjar outro funcionário. Então é uma contratação a mais, né? E aí tá difícil, já tem o problema de falta de mão de obra, então temos aí um contexto também, uma realidade, a falta de mão de obra, e aí ele teria que, também arcar com mais um salário, então é mais um custo. E aí todo esse custo vai ser repassado para o produto dele, né, então vai ficar mais caro, o consumidor
se alimentar num bar, por exemplo, né. O outro caso seria, o das escolas, né, outra preocupação levantada. As escolas, os alunos, eles estudam de segunda a sexta, 5 dias por semana, e, a proposta é que eles estudassem, apenas 4 dias e reduzir um dia de dia de estudo para as nossas crianças e jovens, a nossa futura geração, que aí é uma das principais pautas, né, do ESG e problemas globais. Pensar nas futuras gerações. Será que fazer eles estudarem menos, vai melhorar a educação, vai melhorar a qualidade de conhecimento e que eles precisam para se tornarem bons profissionais, se tornarem, né, adultos que vão dar continuidade aos trabalhos do país? Então, muitos acreditam que não, né, a educação já está bastante, ruim, né, no Brasil pelo menos, e aí, tirar mais um dia, sem contar que temos aí, infelizmente ainda temos crianças, né, jovens que dependem da escola para ter uma alimentação, né, vão para a escola para comer. Então você iria tirar um dia de alimento deles, né. Então tem isso também. E aí temos aí uma análise importante, né, a gente não vai passar por tudo, mas pelos mais importantes, temos a análise econômica, né. No contexto global, estamos todos em crise, a maior parte do globo está em crise com inflação, temos guerras aí ocorrendo, né, e o Brasil também não está diferente, também está em crise, está em déficit muito grande, né, uma dívida pública muito grande, e essa dificuldade que vai criar para as empresas, né, com essa nova modalidade de trabalho, essa nova escala de trabalho, você dificultando as empresas, você prejudica as empresas, né, muitos aí são pequenas e médias, e eles não têm uma estabilidade suficiente para encarar mudanças grandes assim. Então, provavelmente, essas pequenas e médias, que é a maior parte da economia do país, maior parte de geração de impostos, maior geração de empregos e renda, provavelmente eles vão tentar, né, contratar com dificuldade de encontrar mão de obra, já está difícil agora, vai ser mais difícil ainda porque vai ter que ter mais funcionário, então já está aí uma dificuldade bem grande. Ou eles vão, e aí aumentando o custo, vão repassar para o produto e serviço, né, para o cliente, para o consumidor final, que são todos. Também eles podem acabar então fechando alguns dias da semana, por exemplo, né, eu peguei o exemplo do bar, porque enquanto não arranjam um funcionário novo, o próprio dono tem que trabalhar e ele não vai ter regime de escala de trabalho, o empreendedor não tem escala de trabalho. Ele assume a empresa, a empresa tem que estar viva, então ele trabalha o quanto ele precisar para manter aquela empresa viva. Então, gerando essa dificuldade, muitas empresas, quanto mais dificuldade, né, maior a chance dela quebrar, maior a chance de dar, né, de ela não conseguir se sustentar, e aí a economia vai piorando, vai de pessoas perdendo emprego, elas podem, né, muitas empresas vão demitir pessoas para diminuir esses dias de trabalho, diminuir o horário, né, de atendimento, para cortar custos, porque vai gerar mais custos e aí já está com inflação. Já está tudo mais caro, já está com uma dívida pública grande e o governo quer ficar aumentando imposto para conseguir pagar as dívidas que criou. Então, a empresa não tem muitas saídas, né, ela tem que ou ela vai repassar esse custo e vai ter dificuldade de fazer vendas, porque aumentando o preço das coisas, o cliente também vai decidir não comprar também, né. Ou ele vai cortar custo e vai demitir pessoas. Então, vira um impacto negativo na economia, na geração de emprego, geração de renda, geração de impostos e geração ainda dos serviços, né, produtos e serviços para a sociedade. Esses são aí alguns pontos de contexto importantes de ser levantados com essa pauta. E agora vamos entender, né, sobre como trazer isso, né, de análise ESG, que a gente traz no ESG Plus, a gente trabalha com sustentar, profissionalizar, para impactar melhor, né, impactar de forma mais relevante. Então, primeiro você tem que sustentar a organização. Então, nessa pauta, a gente tem que trazer o trabalho, tem que verificar se essa pauta como ela impacta nas empresas, nas organizações. A gente já analisou aqui. Então, é negativamente. Então, será que então não seria melhor ter outra solução?
né? Essa pauta da escala de trabalho foi muito importante de trazer, fortalecer a pauta de bem-estar, né, e qualidade de vida das pessoas no geral. Mas a forma como vai ser feita, a forma de fazer sempre tem que ser eh, bem pensada, porque é a forma de fazer, de executar que causa um impacto positivo ou negativo. A pauta pode ser maravilhosa, mas se a execução, né, se essa lei foi criada de uma forma que executa ruim, o impacto não vai ser positivo, vai ser negativo. E aqui no SG, o impacto tem que ser positivo, tem que ter o resultado desejado. Não adianta só trazer a pauta. Trazer pauta qualquer um traz, é só falar. Agora, executar e trazer o impacto positivo não é qualquer um que consegue. Tem que ser bem pensado, né? Tem que ter profissionais bem qualificados para isso. Então, a gente percebe que na execução disso, né, criar um padrão de escala de trabalho para todos, não respeita a diversidade das empresas, da cultura das empresas, da cultura local e da vontade das pessoas de querer trabalhar. Então, tem gente que quer trabalhar mais para ganhar mais. Então, você está desrespeitando isso, né? E você está desrespeitando a escolha, a necessidade do consumidor, né? Eles querem ter um bar aí aberto todos os dias de domingo, sábado, né? Uma sugestão de melhoria dessa pauta de trazer bem-estar que tal, então, não melhorar o bem-estar durante o trabalho, né? Que o trabalho é a fonte de vida, segundo Mário Sérgio Cortella. Então, a forma de o ambiente de trabalho não seria um bom começo para melhorar esse bem-estar e qualidade de vida? Você querer estar no trabalho porque seus colegas são bacanas, né? Já vi vídeos de mineradores chorando porque um colega estava mudando de empresa e aí eles não iam mais vê-lo todos os dias e eles já estavam com saudade dele, né? Então você vê que o ambiente de trabalho deles era tão, né, amistoso que eles até choraram quando um deles se despediu para ir para outra empresa. Então, não é questão só do setor. Mineração é muito difícil, né? Mineração é um trabalho pesado, é perigoso e precisa de equipamento, segurança. Então, mas mesmo assim, eles tinham aí uma boa relação de amizade, né, do ambiente de trabalho com os colegas. Então, respeitar essa diversidade, a gente poderia trazer uma liberdade de escolha de cada setor. Essa pauta é legal trazer ela porque seria bom assim para incentivar, deixar livre para as empresas, setores, deixar livre para as empresas decidirem e elas podem experimentar 4x3, né? Eu já vi uma empresa que acho que era de fazer, não sei se era nos Estados Unidos, acho que ela faz prancha, alguma coisa assim, dessa área de mar. E o funcionário trabalhava 3 dias, acredito que era 3, ou era 4 ou era 3. Mas ele entregava, falou que nos dias de trabalho era bem puxado, a produtividade, assim, ele era bem puxado, ele conseguia entregar, e aí ele tinha mais folga. Então, se a pessoa consegue trabalhar de forma bem intensa, de repente é bom para ela, mas tem gente que não gosta de trabalhar de forma intensa, assim, né? Então, eu acho que respeitar a diversidade das pessoas, a capacidade, o que faz bem para ela, acho que é um melhor bem-estar do que você impor para todos um padrão que não necessariamente é o que as pessoas querem, né? Então, uma liberdade para incentivar as empresas de testarem, né? Incentivar, o governo pode criar incentivos, né? Então, eu estou aguardando o incentivo ao saneamento básico, que outro dia passei lá no metrô, o metrô dentro do trem, né? Do lado Pinheiros, Rio Pinheiros, aqui em São Paulo, tem cheiro de banheiro na ida, na volta, o cheiro de banheiro era geral, fora do trem. Então, saneamento péssimo em São Paulo. Cadê o tratamento do esgoto? E cair água limpa para o rio, né? Nunca vai melhorar? Podia ter um incentivo melhor para o saneamento básico. Cadê o marco de saneamento? Né? Então, a gente tem aí incentivos melhores para ser feitos com o poder, né, que o Estado tem para causar esses impactos. Então, a forma de você fazer é muito importante, como você pode perceber. Então, no sustentar, acredito que essa liberdade que as empresas podem ter e esse incentivo para o bem-estar, para incentivo para, enfim,
incentivo para trazer essas pesquisas, né? Pode ser junto a empresas, para testar esses modelos novos, para a gente realmente comprovar o benefício, não viver na especulação, né? Então, acho que seria uma sugestão interessante, respeitando a diversidade de todos. E aí, o próximo passo após sustentar é profissionalizar. Então, após decidido, supondo que decidimos, né, deixar as organizações livres, as culturas livres para decidir, e aí o profissionalizar. Então, se ela mudou, se ela está incentivando a mudança, ela está mudando, né, esse trabalho de ambiente de trabalho, melhorando como, né, como criar as metas, né, que às vezes tem umas empresas que criam tantas metas muito loucas que estressa as pessoas, que não vai atingir. Então, estressa todo mundo. Então, melhorar nessa parte de metodologia de trabalho. Então, a profissionalização, criar esses processos com metodologias mais saudáveis e treinamento de lideranças, né, para melhorar todo esse ambiente de trabalho, essa cobrança, né, as próprios funcionários poderiam criar as metas em conjunto, definir metas em conjunto, né, com os líderes. Então, a gente já trabalha dessa forma, né, com nossas startups e dá certo. Então, é, é uma forma interessante, eu acredito, uma abordagem interessante, melhorar o dia a dia. Além disso, existem várias iniciativas como, a empresa possui parcerias, possui até ou possui contratado, né, massagista, ou parceria com um lugar de massagem, lugar de, né, cuidar do corpo. De repente, mais parcerias, então, para pais, né, tem o perfil de pais, que é uma vida mais estressante, cuidar de filho, então cuidar desses profissionais melhor, com parceria junto com, né, creches ou locais para os filhos. Tem empresa que tem, né, que é tão grande, que consegue ter uma creche dentro da empresa. Então o pai pode passar, dar uma olhada, ver se o filho está tudo certo, né. Então fica mais tranquilo, não precisa ir lá buscar, tá lá na empresa. Então, né, as empresas que têm condições, elas fazem isso. De repente, o grupo de empresas do bairro se junta e investe numa creche que confiam que é boa, né, eles mesmos fazem auditoria, né, dessa creche, enfim, fazer algo, né, em conjunto, essa colaboração é um trabalho que está se fortalecendo muito. Então, aproveitar desse trabalho de colaboração entre comércio, né, local. Então tem várias ideias que dá para ter para melhorar o bem-estar das pessoas, né. Então, com essa profissionalização, é possível aí você criar, conseguir mensurar, né, as melhorias que ocorreram, a quantidade de funcionários impactados, fazer um trabalho mais, profissional para mensurar os impactos e realmente eles serem relevantes e significativos na vida das pessoas. Algumas, ideias interessantes, algumas práticas interessantes que eu vou compartilhar aqui de impacto ambiental, né, e social, que já ocorrem hã, adaptação de horário de trabalho de acordo com o horário de pico, então evitar o horário de pico, tem empresas que fazem isso, e aí você melhora o bem-estar das pessoas, do funcionário, né, porque aí ele vai ter menos trânsito parado ou lento que para enfrentar. Menos, você contribuindo com menos trânsito parado, né, você contribuiu com menos poluição no ar, que ainda, os carros ainda são muito a combustão, o ônibus. Então se o funcionário pega ônibus ou metrô, ele vai pegar mais vazio, não vai ficar aquele apertado. Então, bem-estar de novo. E o ambiente, menos poluição. E a parte de energia, se você evita o horário que está todo mundo, né, trabalhando naquele horário, e você começa ou depois ou começa antes, você 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 colabora também com a gestão elétrica, né, da sua cidade, porque aí, a preocupação, né, das gestoras de energia é que não caia a energia. Se você tiver uma demanda muito grande, todo mundo usando energia ao mesmo tempo, aí a energia eles podem não conseguir atender a demanda e aí cai a energia, né. Então, você distribuir a demanda de energia, você está colaborando com a sua cidade. E você? Você participa de alguma prática na sua empresa
que contribui já com o bem-estar do funcionário, né, durante o trabalho? Você concorda com a frase do Mário Sérgio Cortella, que o trabalho é fonte de vida? Como é que foi sua vida na pandemia, quando não foi permitido trabalhar, tinha que ficar em casa, ou trabalhou até mais, porque online teve que se adaptar, teve que ter a curva de aprendizado, e tem a família, né, em casa, e aí fica mais estressado ainda porque não respeita o seu horário de trabalho, né, tem essas coisas. Como é que foi para você? Deixe seu comentário para a gente saber o que a comunidade está pensando, qual que é a demanda da comunidade. Se esse conteúdo te agregou de alguma forma, apoie o canal de forma gratuita, curtindo e compartilhando com quem possa se beneficiar. Não se esqueça de se inscrever na nossa newsletter, porque as redes sociais nem sempre notificam todo mundo. Esse foi o conteúdo de hoje, Green Business Post, impactos responsáveis para comunidades sustentáveis.